toda vez que a galera tem o esquecimento, a gente sabe que o ser humano é assim, ele tem memória curta, ele esquece muito rápido, então quando cai no esquecimento, termina acontecendo de ter o problema. E o pior de tudo, que a gente teve uma época, há anos atrás, uma gestão pública que foi anterior à que está hoje em dia, uma gestão governamental que ela meio que negligenciou. Como vinha acontecendo? Não vinha acontecendo incidentes, mas então está resolvido o problema. Não vamos investir em educação ambiental, vamos cortar a verba de pesquisa, não vai ter mais nada, não vamos fazer comunicações sobre incidentes de tubarão no estado de Pernambuco, já tem as plaquinhas lá na praia, acabou. Isso seria só suficiente. Até que aconteceu em 2023 de 3 incidentes em menos de 15 dias, cara. E aí, quando aconteceu o primeiro, foi de um cara lá em Olinda, um xará meu, o nome dele é André, um super gente boa, um surfista. Ele foi mergulhar e eu acho que toda pergunta que todo mundo aqui na live gostaria de fazer para uma pessoa que foi acidentada, claro que primeiro, meu irmão, por que tu fosse entrar? Tu sabia que não podia, mas eu acho que a pergunta que não quer calar é: e aí, dói? E foi a primeira pergunta que eu fiz para eles. E todos os três foram incisivos em falar para mim que eles não lembram, não sentiam nada no momento. Mas por causa da força ou por causa da velocidade da. Eu acho que uma própria defesa do corpo, entendeu, Espírito? Eu acho que uma defesa do organismo, eles não sentiram nada, porque os três falaram a mesma coisa. Vou dizer o que foi que ele falou. O menino de 14 anos, ele, eu não sei se por conta do trauma, da situação, ele era muito monossilábico, então ele é muito, na época, né, que eu fiz tem uma live com eles também, e aí eles diziam assim, eu perguntava a ele, velho, não lembro, sei, não foi, e por ele ser muito jovem, e aquilo traumatizou ele, e o dele foi na praia da Igrejinha, um tubarão cabeça chata, mordeu, arrancou a parte todinha anterior da coxa dele, e aí ele teve que amputar um membro. Imagina, um jovem de 14 anos, nas redes sociais dele, ele postava muito sobre moto, adorava sobre moto, ele teve que ter a perna amputada por uma mordida do animal. Ah, tudo bem, vai lá, o cara entrou, sabia, né, que estava no canto, que poderia ter um incidente. A vaquinha online dele não vingou, porque eu acho que o pior julgamento que a gente tem hoje em dia, É, infelizmente, é o julgamento das redes sociais, então a galera já julgou ele como culpado e pronto, velho. E a galera esqueceu que é uma criança, né? é, 14 anos. é tipo, a galera já julgou, entrou lá porque você quis e tudo mais, Isso, e. É. isso. Já entrou porque você quis, então ninguém vai ajudar nem nada. Uma criança e aí ele teve a vida marcada para o resto, né, dos dias dele por causa do incidente com esse animal. E aí eu perguntei ele disse que não lembra de nada. O surfista, ele disse para mim o que acontece é o seguinte: aqui em Pernambuco, não tenho nada, deixar bem claro, nada contra surfista. Eu já fui surfista. Hoje em dia eu não pego mais onda, mas eu já peguei muita onda. Mas tem um tio que é surfista e também acho e acredito que é preciso ter uma área, que a gente precisa pensar uma área que seja uma área segura para os surfistas. Por quê, Pedro? A galera pensa em colocar redes. Muita gente fala isso, vamos colocar redes. Por que não se coloca rede? Não se coloca rede, eles falavam, não vamos colocar rede porque pode aprisionar outros animais e esses animais podem morrer, tipo tartaruga e tudo. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rede em forma de meia-lua, porque aí, mesmo que a tartaruga ela tente chegar ali para poder reproduzir, ela vai migrando na meia-lua e a própria rede vai estimular ela para que ela possa chegar até um ponto específico sem ela ficar presa. Existe rede que não pega, não consegue aprisionar esses animais. Só que a galera não entende que é o seguinte, o problema maior, eu acho que o grande problema disso, que ninguém do poder público vai, vamos fazer isso, faz isso, porque para não dar uma sensação de falsa segurança. Porque eu te pergunto, não é todo local que a gente tem água cristalina aqui. Aí o cara pega, coloca uma rede dessa, eu pergunto, quem é que vai dar a manutenção? Quem é que vai garantir que ela vai estar funcional? Será que o poder público vai colocar pessoas lá toda semana mergulhando para ver se essa rede está funcional mesmo, numa água turva, um local onde pode acontecer incidentes? Então, são vários fatores que não é tão simples de resolver. Eu também concordo que é preciso que a galera tenha
um local que seja benéfico para a prática do esporte. Até porque, não sei se a galera vai me julgar, mas fiquem à vontade, estou muito preocupado com isso. Acho que a gente precisa entender que eu sou a favor da fauna, eu amo a fauna, eu amo os animais, mas a gente também precisa dar à galera que pratica o esporte uma segurança, para que eles possam ter uma área, para que essa área possa servir para futuros campeões mundiais de surf, cara. E a gente precisa entrar num consenso, e até hoje o que vem acontecendo aqui no nosso estado é ciência, de um lado, governo no meio, e a galera do surf do outro lado. Agora imagina, no lugar da galera se unir, é assim, ó, cara, é bombardeio o tempo todo. E o governo ele fica tentando mediar aquela situação bem complicada de uma galera que quer, e tem uma galera que também, da mesma forma que a galera da ciência, tem uma galera que é ecochita e faz, não, tem que ser assim, está proibido geral. E tem a galera do surf também que é meio louca, uma dessas turmas faz, ah, não tem isso não, vamos matar tudo, vamos matar todos os bichos e vamos começar a surfar. E não é bem assim que funciona. É preciso entrar no equilíbrio para que a gente possa pensar de forma madura e segura uma solução para ambos, não só para os tubarões, mas também para a galera que quer praticar esses esportes náuticos. Então, esse é um grande gargalo que a gente tem aqui no nosso estado, que não vai ser fácil de resolver. A outra situação é que esse cara que foi surfar, tem uma galera que vai e faz história, cara. Faz uns vídeos lá, olha aqui, tá vendo? Eu tô surfando, você pode vir, não tem problema nenhum. O animal não tá chegando aqui, você pode chegar e a gente vai surfar de boa. E esse surfista foi comer uma pala dessa. Aqui na nossa região, comer uma pala e ir atrás da conversa de outra pessoa. E ele disse que quando ele estava surfando, ele sentiu a primeira puxada dele para baixo. E a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: e tu pensou que era o que na hora? E ele disse para mim: eu já sabia que era um tubarão. E ele disse: quando puxou, ele começou a chutar com a outra perna, o animal soltou ele conseguiu subir na prancha e ele gritou para uma galera que estava lá desesperado: tubarão, tubarão. E aí, o mais interessante é que a galera lá do surf também não fugiu e foram atrás dele para tentar salvar a vida daquela pessoa. Ele disse que foi o animal mordeu e puxou novamente. E aí E ele disse que começou a rezar. esse daí também falou que não sentiu nada na hora da mordida, na hora da puxada, nada? Nada, entrou em choque, não sentiu nada. Eles, quando o animal puxou pela segunda vez, ele só pedia a Deus que salvasse a vida dele, que ele conseguisse sobreviver. Então, os outros surfistas chegaram, e aí talvez muita gente chegando próximo, dois ou três, não lembro bem, e ele chegando próximo, aí talvez tenha afugentado o animal e conseguiu levar ele até a faixa de areia. Chegou lá, ele sofreu uma lesão muito grave na panturrilha, e nesse caso, mesmo o menino tendo uma mordida muito maior, mas como foi amputação, o processo de recuperação é mais rápido. Como no caso do surfista, permaneceu com o membro, teve que fazer um enxerto, não pode costurar, não pode fechar a ferida, porque a gente sabe que a boca do animal tem muito rica em bactérias. É. Então, a possibilidade de desenvolver ali uma necrose, uma infecção generalizada é altíssima. Então, imagina, para uma pessoa que não tem estrutura, ele não tinha estrutura econômica, precisava trabalhar, não conseguia, com filho, com esposa, e agora estava lesionado. E aqui no estado, algumas pessoas falam, ah, isso não existe, André, porque a galera vai lá porque quer. Independente, tudo bem, vai lá porque quer. Mas se a pessoa chegou até lá para poder entrar, é porque falhou alguma coisa de fiscalização. Então, do meu ponto de vista, era preciso ter algum tipo de benefício para essa galera aí, cara. Porque o cara passou, nem que seja enquanto ele não se recuperar, agora ele já voltou a trabalhar, mas ele passou um tempão sem conseguir se manter direito. Medicamento caro, ele conseguiu uma parceria com a empresa que prestava toda a parte de manutenção do curativo dele, porém ele tinha que ter o medicamento. Ele entrava com a mão de obra, mas ele tinha que ter todo o insumo para poder fazer aquilo ali. A vaquinha online dele também não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque a galera já jogou ele culpado. E aí eu lembro que na live, quando eu tive que desativar os comentários, porque tinha uma galera que só ia lá para poder xingá-los, entendeu? E aí eu tive que desativar o comentário para a galera entender, até que uma galera a gente começou a conversar e foi sensibilizando mais a turma, e mesmo assim algumas pessoas ainda muito agressivas. Eu entendo a revolta, porque o cara adulto foi para um local onde não era
permitido, mas ele ele depois tomou ciência disso, e eu acho uma coisa interessante dele, faz, André, eu não tenho nenhum problema de me vingar de um tubarão. Ele sabe que o problema todinho foi ele. Ele sabe que o racional é ele na parada. Só que o caso aí aconteceu, o do menino de 14 anos, voltando, só para você entender, ele aconteceu no dia, um dia antes, mas não, em abril, último dia de abril, 31 de abril, não sei se abril é 30 ou 31, mas pronto, dia 31 de abril. E aí, o caso do menino, quando aconteceu, várias emissoras de TV me convidaram para que eu pudesse ir para a praia, lá de frente à igrejinha, em Piedade, falar sobre a situação desse menino. E orientar a população o que fazer e o que não fazer. Que a galera, é possível que a galera não sabe que você mora aqui em Recife, e a galera de fora sabe que aqui tem esse problema, imagina a galera da região, né? Mas a parte da educação é muito complicada para você trabalhar isso. E aí eu estava lá na orla, e a gente estava falando, entrei ao vivo, fiquei dividindo para 3 emissoras, falava com uma, aí parava, acabou, vamos para outra, ia para outra, acabou, vamos para outra. Só que depois a outra puxava o assunto de novo, porque o assunto estava em alta, então estava Tava rendendo rendendo, muito, né? É. rendendo os caras. Então tinha programa que teve emissora que eu participei de 3 programas consecutivos, um depois o outro, porque o cara estava rendendo pra caramba. E a gente tudo lá. Aí, quando começou a dar uma acalmada, eu comecei a entrar no meu Instagram e fiz uma live, porque tudo que eu estava falando para a emissora, eu também estava falando para o Instagram. Aí, de repente, passa um cara correndo e diz: Olha, outro. Aí o cara falou ataque. Outro ataque de tubarão ali, ó. A gente viu um aglomerado de pessoas a uns 300 metros de onde a gente estava. Um das pessoas, um dos caras da TV, ele estava com um drone lá, e ele pegou o drone e colocou lá em cima para poder filmar a galera. E a gente não dava para ver, dava para ver uma pessoa no meio e uma volta assim cheia de pessoas. Nem sabia se a pessoa estava se afogando, o que estava acontecendo, se era briga, se era alguma coisa, ou até mesmo um ladrão foi pego pela população, ninguém sabia, e a gente resolveu ir até o local. E a gente foi correndo, eu fui correndo, e essa live está lá no Instagram, eu com o meu preparo todo, eu fui correndo, quase morrendo. E aí a gente correu, só que estava tão distante, eu corri até o estacionamento, peguei meu carro e fui direto para lá. Quando eu chego lá, eu derrubei a live, porque a menina estava dizendo assim, não filma, não me filma. E geral estava filmando ela. Uma menina super inteligente, super do bem. Ela tinha sido realmente um tubarão, depois hoje a gente já sabe, foi um tubarão tigre, que arrancou do antebraço e a mão dela. E um animal grande. E quando eu cheguei lá, cara, ela tava com, dá pra ver, eu lembro muito o tecido do braço dela assim, todo lesionado, e a epífise do osso, para quem não sabe o que é epífise, a cabeça do osso assim, pro lado de fora. E ela tentava, eu lembro que ela tentava se apoiar, porque ela estava na areia, sentada no chão, ela tentava se apoiar, só que o cérebro ainda não tinha interpretado que ela estava sem um membro, então toda vez que ela apoiava, ela caía. E ela pedindo para ninguém Caramba. filmar. E a galera filmando, filmando. E aí, quando ela foi até o SAMU, aí eu comecei a filmar de novo. Teve um ex-aluno meu, que é socorrista do SAMU, e ele estava lá na hora e eu perguntei a ele. Eu já vi que o helicóptero já tinha chegado na praia da Igrejinha, que lá tem uma área que dá para pousar. E aí eu perguntei a ele, vai para o helicóptero? Ele disse que não, porque infelizmente o hospital aqui que é referência para os casos de incidente, que é o Hospital da Restauração, ele não tem heliponto. Aí se ele fosse levar ela para o helicóptero, ele tinha que ver só, tinha que sair entrar na ambulância, ia sair da ambulância para o helicóptero, ia pousar próximo do aeroporto, próximo do hospital, ia descer do hospital para uma nova ambulância para chegar até no hospital e descer da ambulância de novo. Então, o manejo com ela ia ser muito grande, e como era um feriado, ele estava sem trânsito, eles iam tirar de ambulância mesmo, colocaram ela na ambulância e foram direto para lá. Depois, eu a conheci, fui conversar com ela, a ideia era o seguinte, era a gente ajudar eles, fazer palestra para que eu cobrasse uma grana e essa grana fosse 100% para eles, para que eles pudessem se manter, pelo menos. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, mesma pergunta, eu perguntei, e aí, dói? Ela disse, não lembro. O que ela lembra foi o seguinte, ela entrou na água pela cintura, e ela se abaixou.
Só quando ela se abaixou, ela sentiu um impacto muito grande na lateral do corpo dela. E ela pensou que fosse alguém com uma brincadeira de mau gosto, dando um chute ou um murro nela, disse que foi algo muito forte. Só que já era um animal. Inclusive, ela teve corte na barriga e na coxa, só que o animal investiu nela e não conseguiu morder na lateral, porque se tivesse mordido, acho que ela não teria sobrevivido. E aí, ela disse, quando virou, que ela viu o animal vindo de novo para cima dela, e aí é reflexo de qualquer pessoa, ela tentou Ah. empurrar. Mas quando ela tentou empurrar, ele puxou, segurou no braço dela e puxou. Ela afundou na água, mesmo pela cintura. Pum, afundou questão de segundos. Afundou quando ela já saiu seu braço. Né? E Mas aí, o tubarão levou o antebraço levou dela? na hora, na hora. Ah, tá. E aí, ela gritou, o pessoal foi lá, pegou ela, trouxe ela para a praia, a família ficou desesperada, pegaram uma camisa lá para colocar no braço dela, e aí começou todo o processo. E se você tá gostando desse corte, já se inscreve no canal, deixa seu like e corre lá pro canal principal. Se tornando um membro do canal principal, você tem prioridade durante as lives com as suas perguntas, onde eu vou dar prioridade para as respostas e também tem prioridade depois delas, onde depois de 24 horas somente os membros têm acesso exclusivo às lives completas, além de um monte de outros benefícios. Então eu te espero lá, o link do canal principal tá aqui na descrição.